Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Começando mais um matinal, mais um estudo pré-mercado de todas as manhãs. Ontem a gente observou os índices norte-americanos e aqui também caindo, em teoria por conta do aumento das restrições em algumas cidades nos Estados Unidos, inclusive em Nova York, pelo aumento do contágio do coronavírus. Vocês podem ver aqui do lado um contágio que vem crescendo em quase todos os cantos do planeta, né? Graças a Deus, a proporção de óbitos, né, não é a mesma do início do ano. Bem, ontem também o Estevão comentava no matinal alguns topos, né, uma região de resistência do S&P, acabou caindo de forma significativa, e também falou da inclinação do nosso Ibovespa, inclusive citando o livro do Alexander Elder. Muito legal, e quem seguiu aí as sugestões do Estevão, acho que pode operar com um pouco mais de cautela. Bem, dito isso, vamos aos gráficos e vamos ver o que eles nos dizem. Vamos nessa. Iniciando pelo mini índice, como a gente sempre faz, tempo gráfico diário. Primeira observação que eu vou fazer é que a barra do dia de ontem engolfou, encobriu a barra do dia anterior. Como, né, a gente está falando de um topo, né, um topo pós-pandemia, um engolfo de baixa nessa região, é um movimento muito forte de reversão. O dia de hoje vai ser bem importante para confirmar essa reversão ou não. Além disso, de importante no tempo gráfico diário, a gente pode ver que o mini índice fechou numa zona de suporte, que foi resistência por muito tempo, bem importante. Então, a gente vai saber no dia de hoje se ele vai voltar a operar abaixo do seu topo histórico pós-pandemia, topo anterior, ou se ele vai bater aqui e voltar para cima. Como esse movimento foi muito forte de queda, um engolfo, né, existe uma grande chance de haver uma continuidade desse movimento no dia de hoje, mas vamos aguardar. Passando para o tempo gráfico de 1 hora, eu tenho essa linha aqui diagonal traçada, né, que a gente chama de wedge. Então, quando a gente tem uma tendência de alta e é um toque, né, 3 toques nessa linha aqui, também é um bom sinal de reversão. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu na segunda-feira, no tempo gráfico de 5 minutos, para vocês verem como isso funciona. Então, basicamente, no dia de ontem, a gente pode observar, né, a realização de um topo duplo, uma região bem interessante. E embora, né, tenha sido bastante volátil o dia de ontem, né, com subidas também significativas, o mini índice acabou fechando o dia de ontem na sua mínima. Vou passar aqui para o tempo gráfico de 5 minutos para dar um exemplo da wedge, que eu acabei de comentar. E além disso, eu acho que a gente consegue traçar também um canalzinho de baixa bem interessante para deixar marcado no gráfico, né? Se a gente pegar esse topo e unir esses topos aqui e trazer essa linha para baixo, a gente tem uma coincidência aqui, podendo formar um canal amplo de baixa para ficar marcado para operações de day trade no dia de hoje. Mas falando da wedge, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. Então a gente vê que na segunda-feira, nessa região aqui, vou traçar aqui também com uma retinha do MetaTrader, a gente vê aqui, ó, um toque, 2 toques, 3 toques, né? O inverso é uma wedge também, né? No movimento inverso, essa wedge maior que eu tenho aqui no meu gráfico, né? Tocou 3 vezes aqui embaixo e subiu de forma bem acelerada na segunda-feira, certo? Vou passar aqui agora para o mini dólar. Então, eu vinha falando sobre essa questão do rompimento desse canal amplo de alta, marcado com essas duas linhas paralelas e diagonais em verde. Tinha toda a pinta, né, que ia romper para buscar aqui essa faixa muito próximo a esse fundo
bem expressivo, bem significativo, mas como o dia de ontem, nosso mini índice acabou fechando no negativo, né, o dólar, por ter uma correlação oposta, subiu e fechou no positivo. Vou passar aqui para o tempo gráfico de 1 hora, e a gente pode ter uma série de leituras, né? Enfim, esse movimento aqui de queda é bem importante. A gente consegue traçar aqui uma linha, uma LTB, e a gente vê o rompimento dessa LTB para cima, ou seja, a gente pode ter uma correção, né, um pouco mais profunda dessa perna de baixo. Além disso, a gente também pode considerar uma possibilidade de um fundo duplo, né, um fundo, esse fundo aqui um pouquinho mais alto, e com isso a gente teria uma figura de W, ou seja, a gente também tem aqui a possibilidade, né, de um padrão de reversão. Então, para mim, a leitura do dólar ainda continua sendo bem difícil. Vou passar aqui para o S&P futuro. Esse aqui é o tempo gráfico diário também. A gente vê que com a queda do dia de ontem, o S&P, que para mim dava toda a pinta que ia lá buscar a faixa dos 3.900 pontos, voltou a operar dentro dessa consolidação aqui, esse retângulo em amarelo. Deixa eu passar aqui para o tempo gráfico de 1 hora, para ver se a gente consegue ver mais alguma coisa. Bem, a gente pode ver que ele ficou consolidado, o Estevão falou super bem sobre essa zona aqui, onde tinha alguns topos, né, e ele viu muito bem essa possibilidade de queda do S&P no dia de ontem. E eu vejo essa região aqui também muito importante, né? Ou seja, se o S&P continuar caindo, ele pode encontrar um belo suporte aqui, tem um pouco mais de dificuldade para romper essa zona aqui dos 3.500 pontos para baixo, tá bom? Mas a gente também observa essa queda bem expressiva do índice norte-americano, é uma barra enorme, e normalmente quando a gente tem essa barra, né, essa queda super expressiva, existe uma grande possibilidade de ele tentar fazer um pullback aqui nessa região e fazer pelo menos mais uma perna de baixa para atingir essa área de suporte, como eu mencionei, na faixa dos 3.500 pontos. O barril de petróleo, esse é o tempo gráfico diário, eu venho comentando que, para mim, o barril de petróleo vai continuar operando por mais algum tempo, até que dê um sinal forte dentro desse intervalo, dentro dessa consolidação. O tempo gráfico de 1 hora, né, não diz muita coisa, né? A gente vê um barril de petróleo WTI, né, operando um pouco sem direção. E, para finalizar aqui, passando para o ouro, a gente vem chamando atenção para essa incrível pernada de baixa aqui, que se deu com a divulgação de notícias envolvendo essas vacinas, né, da Pfizer, agora da Moderna, e recentemente também da Coronavac. Mas passando para o tempo gráfico de 1 hora, a gente vê que o ouro ele vem trabalhando super consolidado também. Como eu falei em pernas, né, isso daqui está consolidado para mim nesse momento. Então, como ele fez essa pernada de baixa, né, super importante, para mim, a maior probabilidade é que o ouro volte, pelo menos, a fazer mais uma perna de baixa, que pode ter exatamente a amplitude dessa primeira perna, mas vamos aguardar. Primeiro, para fazer isso, tem que romper essa consolidação que eu marquei em verde para baixo. Só era isso que a gente tinha para trazer em termos de análise gráfica. A agenda econômica de hoje tem 2 eventos que eu considero super importantes. O primeiro
pedidos iniciais por seguro-desemprego, e o segundo, Índice de Atividade Industrial Filadélfia, ambos nos Estados Unidos. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clique aí no sininho de notificações e se curtiu esse vídeo, dê o seu like. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.